Glória a Deus. Quero dar meu abraço fraterno a todos vocês, de maneira também especial a quem nos vê pela internet. Que o Senhor esteja sobre vocês todos. Amém? 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 Amém, Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Meus queridos, nós estamos vindo domingo a domingo falando sobre um tema por demais importante, empolgante. Até coloquei no boletim isso. Estamos falando de algo muito importante, que é o que está no nosso banner, né? A prosperidade que vem de Deus. Temos vindo domingo a domingo, caminhando nesse tema. E espero de todo o meu coração, como eu disse de manhã, que vocês possam estar guardando no coração esse tema. Mas não guardando e ficar guardado, mas que você guarde no coração, que é onde está o entendimento, e põe em prática, meu irmão. Você tem recebido pérolas de Deus para ser próspero. Pérolas de Deus. E essas pérolas são algo especial, que Deus quer que você seja próspero, que a sua família seja próspera. Mas nós estamos tendo cuidado, queridos, de poder trazer a palavra do Senhor sobre prosperidade, porque esse é um tema muito recorrente aí fora, onde todos assim, muitas igrejas estão falando muito de prosperidade, porque prosperidade é algo que tem a ver com a materialidade às vezes, mas a prosperidade de Deus vai muito além disso. Tem a ver com o coração, tem a ver com alma, tem a ver com procedimento. E começamos a falar sobre o procedimento teu com Deus. Não existe prosperidade sem que haja um real relacionamento sincero com Deus. Falamos sobre prosperidade em família. Não existe prosperidade sem que haja um exercício da sua parte de viver em família como Deus quer. Cada um fazendo a sua parte como Deus quer. A prosperidade sem uma família destroçada, desunida, não existe. Pode-se ganhar o mundo inteiro, mas se tiver uma família destruída, não existe segurança, não existe alegria nisso. Falamos sobre prosperidade de alma, onde a alma, os seus sentimentos, suas emoções. Não existe prosperidade autêntica de Deus se você não tiver uma alma em Cristo, uma alma em paz. A alma em paz é aquilo que te dá ao indivíduo, ao cidadão, ao cristão, ao filho de Deus, à filha de Deus, todas as condições necessárias para ser próspero. De que adianta ser rico, de que adianta ter uma família, se a sua alma está angustiada, alma perturbada, alma que vive sob os processos de ressentimento, mágoa, rancor, alma que não perdoa. Isso não existe prosperidade numa pessoa que vive armazenando e cultivando essas coisas. Falamos sobre isso. Falamos da necessidade imperativa de você ter tempo de lazer com a sua vida, você próprio, para obter prosperidade. Falamos de prosperidade em muitos sentidos. Tomamos cuidado de falar o que vamos falar hoje pela quinta pregação, para que não ficasse aí na tônica da tua mente, do seu coração, que estamos falando de prosperidade de recursos materiais. Como é a tônica por aí. Mas esse é um item hiper importante. Do começo da Bíblia ao final da Bíblia, Deus fala sobre prosperidade material, recursos financeiros, bênção do dinheiro, bênção das posses. E vamos caminhar um pouco sobre isso. Eu quero te convidar a abrir lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios, livro após Salmos. Assim diz a palavra do Senhor: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Vou de novo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Vamos todos juntos, mesmo com a sua tradução. Vamos lá: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Baixe sua cabeça, meu irmão, minha irmã. Olha a Deus, peça que Deus fale ao seu coração. Mesmo que você já tenha ouvido essa mensagem de manhã, você vai ouvir de novo e peça que Deus fale ao seu coração mais uma vez, em cima dessa palavra, que é a palavra de Deus.
Amado Pai Celestial, nós como Teu povo estamos nesse momento diante da Tua palavra, diante desse tema, Pai, que tem sido muitas vezes tratado de maneira errada, ou até displicente, ou até interesseira, mas nós estamos aqui, ó Pai, para falar da Tua palavra pelo Teu coração, no nosso coração. Por isso tem misericórdia de nós, Senhor, e venha agir em nossas vidas, de maneira que nós possamos viver essa palavra integralmente, para honrar o Senhor, como está nesse texto, para dar glórias ao Senhor, como está nesse texto, implicitamente. E queremos, ó Deus, viver intensamente essa palavra, para que nós possamos ser o Teu povo, cheio da Tua graça, da Tua bênção, não para que nós sejamos egoístas, mas para que possamos ser canais de bênção nessa terra, nesse mundo, nesse tempo que o Senhor tem nos oportunidade de viver. Abençoe esse momento, e abençoa, Pai, com a Tua orientação, com a Tua sabedoria. Abençoe a todos nós, para que tenhamos essa palavra entrando no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto aqui começa com a palavra honra. Honra. E honrar, o que é honrar? Honrar é dar respeito. Honrar é você ter realmente o outro em alta conta. Honrar é dignificar a pessoa. Honrar é tratar o outro com integridade. Honrar é ser fiel à pessoa. Nós temos que honrar aquelas pessoas que estão sobre nós, pessoas que têm alguma importância sobre nossas vidas. Aqui o texto está dizendo que nós temos que honrar a Deus, mas vem falando com os nossos bens, com a tua casa, com o teu carro, a tua vida, a tua conta bancária, as tuas posses. Precisa honrar a Deus. É o que o texto está dizendo. Honre a Deus. E aí isso evidentemente te chama a uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida que fala por si só o quanto você crê em Deus, o quanto você serve a Deus. Honrar a Deus é usar aquilo que Deus tem te dado para glorificar o Senhor. Honrar a Deus. Mas particularmente vem falando aqui de uma certa coisa. Aqui está falando assim: honre a Deus com teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Primícias. E esse termo primícias no Velho Testamento sempre foi algo que o povo levava para o templo para servir diretamente na causa dos líderes dele. As primícias. Ou seja, era a primeira coisa que tinha na sua vida. Se era agricultor, as primeiras colheitas. Se era um fazendeiro lá com a pecuarista, com as primeiras crias. E levava a melhor para o Senhor. Não era aquela doente, aquela enferma, aquela quebrada, aquela com defeito, mas a melhor. Com o passar do tempo, nós começamos a não ter mais essas coisas para levar ao Senhor. Ainda que continue existindo agricultor, ainda que continue existindo pecuarista, mas nós começamos a trabalhar com recursos, com dinheiro. E aqui a primícia, então, é a primeira. Então Deus lida conosco, queridos, em cima dessas questões fundamentais, que são princípios. Deus é um Deus de princípio. A Bíblia é um livro de princípios. E nós lidamos, então, o princípio é o primeiro, o princípio é o começo. O princípio é a causa inicial, o princípio é o fundamento. Como é que você constrói um prédio? Começa com o princípio. Qual é o princípio? O fundamento. Então você sustenta uma casa em cima do fundamento, que é o princípio. Você sustenta a tua vida em cima de princípios. Deus é um Deus de princípios. E tudo envolve a nossa vida através de princípios. É importante que entendamos isso. Porque se nós quisermos levar a nossa vida destituído, alheio, fora dos princípios de Deus, não espere as bênçãos. Deus é um Deus de princípios. E Ele quer abençoar a tua vida, Ele quer prosperar a tua vida, mas a tua vida precisa estar dentro dos princípios de Deus. E o primeiro grande exemplo que nós entendemos que Deus quer abençoar, como o texto diz, abundantemente, é que nós entendamos os princípios. E a primícia aqui tem a ver, hoje, nos nossos dias, com os dízimos. Dízimo. O que é dízimo? Dízimo é a primícia de nossa renda. E está dizendo aqui que se você ofertar ao Senhor o princípio da sua dívida, da sua renda, a primícia da sua renda, você vai ser abundantemente abençoado. Abundantemente abençoado. É um princípio. E Deus opera em princípios. A oferta é algo que Deus nos chama a ser ofertantes, a fazer de maneira certa. Tem um princípio na oferta. Tem um princípio. E o exemplo que traz para nós aqui é o exemplo de Abel e Caim. Abel e Caim foram levar ofertas ao Senhor. Abel era aquele que cuidava de ovelhas, tinha ovelhas. Caim era agricultor. Mas o princípio que está escrito aqui, o que é?
Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, ou seja, a primeira de toda a tua renda. Quando nós falamos que nós temos que dar o dízimo para o Senhor, que é a primícia. Não é quando chega no final do mês que só você leva para Deus. Isso não é primícia, isso é o último. A primícia é primeiro, começo. Esse é o princípio de Deus. Caim e Abel foram levar para Deus a oferta. Ofereceu ao Senhor no altar a sua oferta. Abre comigo lá em Gênesis, capítulo 3. Olha lá comigo. Vamos entender isso, queridos. É muito importante. Gênesis capítulo 3. Aliás, capítulo 4. Olha lá, segunda parte do capítulo 4, versículo 2. Abel, pastor de ovelhas, e Caim, lavrador. E aconteceu que no final de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Amados, por que Deus se agradou de Caim? Não se agradou de Caim, se agradou de Abel. Por quê? Será que Caim levou fruta bichada? Será que Caim levou o trigo podre para que Deus rejeitasse? Aqui não fala nada disso. Aqui fala de dois princípios, que é o que nós estamos falando aqui hoje. Princípios. Qual é o princípio que Deus rejeitou a oferta de Caim? Qual é o princípio que Deus aceitou a oferta de Abel? Princípio. Olha lá comigo. Princípio de Abel. Versículo 4. Abel trouxe do quê? Das primícias. E versículo 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim o fruto da terra. Quando é que Caim levou o fruto da terra para Deus? Fim de uns tempos. Então seria como dizer assim: eu vou levar a oferta para Deus, o que sobrar eu levo. No caso de Caim, Deus aceitou? Não. Abel levou o quê? A primícia. Ou seja, as primeiras ovelhas que nasciam, ele levava para o Senhor. E Deus aceitou. E é tão sério isso, que nós continuando lendo, né? Disse lá no versículo 6: então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti dominado. Contra ti dominado. O que é dízimo e o que é oferta, queridos? Onde é que foi instituído essa história de dízimo? Começou com os patriarcas, com Abraão. Abraão teve uma peleja, teve uma batalha, teve uma guerra para enfrentar. E quando ele vence, ele vai ao encontro de um dos reis que ele conhecia naquela região, chamado Melquisedeque. E esse rei tinha uma peculiaridade: ele era sacerdote também. Além de rei, era sacerdote. E naquela época, ou era sacerdote ou era rei. Mas Melquisedeque, particularmente, tinha essas duas funções: era rei e era sacerdote. Diz o texto, se você ler lá mesmo Gênesis, que ele vai lá e entrega o dízimo para Melquisedeque. Não há lugar nenhum dizendo que ele é obrigado a fazer isso. Ele faz espontaneamente, numa atitude de gratidão a Deus. Porque ele não estava entregando para o homem Melquisedeque, ainda que ele estivesse fazendo, mas na verdade ele estava entregando para Deus, em oferta agradável ao Senhor, por um coração grato. O segundo que faz, que está registrado na Bíblia, que participa nesse contexto de dízimo, é Jacó. Jacó tem que empreender uma batalha, tem que empreender uma luta. Antes de empreender, ele vai ao Senhor e diz: se o Senhor me abençoar, eu te darei o dízimo.
Por quê? Porque ele já tinha aprendido com seu pai sobre isso. Mas ele coloca nesses termos: se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo. E não diz que é dízimo de um único momento, mas é o dízimo da vida dele. Então nós temos aqui essas duas referências sobre dízimo. E dízimo o que é? A 10ª parte do que nós ganhamos. Desde que quem instituiu isso já foi lá os patriarcas. Começou em Abraão, começou com Jacó. Mas por que eles fizeram isso? Para quem eles estavam dando dízimo? Com quem eles conversavam? Com Deus. Com Deus. E esses homens foram prósperos? Muito prósperos. Muito prósperos. Ficaram riquíssimos. Porque Deus os abençoou. Tudo que eles faziam, Deus abençoava. E depois, vem Moisés. Moisés age de uma forma interessante. Moisés é chamado do legislador. Moisés é o que escreveu os primeiros livros da Bíblia. É o que instituiu o país. Instituiu os judeus como país, como nação. E fez as leis. E ele pega então essa ação que veio dos patriarcas e institucionaliza como sendo lei. Lei do dízimo. Uma ordenança. E como é que ele fez isso? Quando o povo sai do Egito e entra em Canaã, as 12 tribos, ele reparte as terras conquistadas em 11 tribos. Não em 12, em 11. Uma tribo, a tribo de Levi, não recebe terra. Recebe uma incumbência ao lugar da terra. Qual? Servir o povo junto a Deus. Servir o povo junto a Deus. Cuidar do tabernáculo, que é o templo deles. Cuidar dos utensílios de adoração. Cuidar de todas as coisas que têm a ver com Deus. Para o povo. Então Moisés diz: vocês 11 vão separar o dízimo. Vai entregar na casa do tesouro, que é o templo, para que a obra de Deus aconteça e sustente a tribo de Levi. Quem vai sustentar a tribo de Levi vai ser o nosso dízimo. Assim ficou até o tempo de Jesus. Até quando Jesus chegou. Bom, Jesus quebra isso? Não. Depois de Moisés, os profetas vão dando consideração a respeito, confirmando isso, tanto que chega até Jesus. E nós chamamos que o Velho Testamento é a velha aliança, e que no Novo Testamento nós temos a nova aliança. A nova aliança. Como é que Jesus trata desse assunto? Como é que Jesus trata desse assunto? Jesus vem e diz para o povo: agora vocês não precisam mais viver na velha aliança, agora é a nova aliança, e portanto vocês não precisam mais considerar mais o dízimo como uma ordenança. Jesus faz isso? Não. Mateus capítulo 5, versículo 17 diz assim: não, é a palavra de Jesus: não pense que vim revogar a lei ou os profetas, mas vim para cumprir cada uma dessas partes. Cada uma dessas partes. Jesus não diz que a prática dos dízimos, das ofertas, cessaram. Muito pelo contrário, ele fala: eu vim cumprir. Eu vim cumprir. Segunda passagem, Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, que eram os líderes da época, que dais o dízimo, mas negligenciais os demais preceitos da lei. Deveis fazer aquelas coisas sem iludir estas. O que Jesus está dizendo? Que não basta só dar o dízimo e achar que está tudo resolvido pelo dízimo, e ter atitudes que são atitudes corrigíveis. Ele está dizendo: sejam corretos, mas continue dando o dízimo. Não pare de dar o dízimo, mas também não adianta dar o dízimo e ter uma vida incorreta, achando que está tudo certo. Tem uma vida certa, mas continue dando o dízimo e as ofertas. Terceira passagem, Mateus 22:21. Jesus falando: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que Jesus está falando? Ele estava falando de impostos. Estava misturando os dízimos, a colheita das ofertas do templo com a questão de César, que eram impostos seculares, e estavam colocando Jesus numa situação delicada. Porque se ele dissesse não era para dar os impostos, eles diriam: este
está se insurgindo contra Roma. Se ele dissesse que era para dar os impostos para Roma, os religiosos diziam, ele está tirando dinheiro do templo. Queriam complicar Jesus. Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. O que é dar a Deus? Dízimos, ofertas. Mas, irmãos queridos, o que acontece conosco quando nós somos ofertantes e quando nós somos dizimistas? É importante entendermos isso. O que Deus fala a respeito? 1 Samuel 2,30: honrarei aos que me honram, mas me desprezarei os que me desprezam. E está se falando aqui sobre dízimos, sobre oferta. Quando nós ofertamos aqui no gasofilácio, aqui na frente, quando nós damos nossos dízimos com um coração sincero, o que acontece? A gente santifica na hora que coloca aqui, e Deus santifica o saldo todo que está comigo. É por isso que a prosperidade vem para os dizimistas, vem para os ofertantes. Quando nós ofertamos, Deus recolhe e abençoa o resto. Quando nós vivemos por fé, Deus vai abençoando nossas vidas. Mas há algo também interessantíssimo nessa questão de dízimo e oferta. Eu vi isso algumas vezes. Malaquias 3,11: por vossa causa, o Senhor diz, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da tua terra. O que é o devorador, queridos? Dentro desse contexto, é o gafanhoto. Na época de Jesus, na época do Velho Testamento, havia as pragas de gafanhotos que entravam nas lavouras. Eu não sei se você conhece como é que funciona a praga de gafanhoto. Até hoje tem isso. Eles sentam em bando, e a lavoura que eles sentam dizima, acaba, porque eles comem tudo. Até hoje tem isso. Não muito no Ocidente, por conta dos pesticidas, mas no Oriente ainda tem muito disso. E nós temos uma passagem que é a continuação dessa, Malaquias 3,11: por vossa causa, e na passagem de Malaquias está falando de quê? Dízimo de oferta. Falando de dízimo e oferta. Ele está dizendo, quem é dizimista, eu vou repreender o devorador na sua vida. E o que é o devorador? Gafanhoto. Qual é a passagem que tem a referência sobre gafanhotos na Bíblia? Joel capítulo 1, versículo 3 e 4. Abra lá comigo. Joel capítulo 1, versículo 3 e 4. Joel, pouco próximo do Novo Testamento, depois de Daniel, depois de Jeremias, vai passando aí, você passa por Jeremias, passa por Daniel, você vai chegar em Joel. É antes de Mateus, eu te situei aí. Joel capítulo 1, a partir do 3, o que é que você acha e localiza? E não achou em vários índices lá. Vai lá, Joel, Velho Testamento, localiza aí. Assim diz, na palavra do Senhor. Versículo 3: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos desse a outra geração. Veja como é importante que vem para frente. Ele está dizendo, você deve contar isso para o teu filho, o filho deve contar para o filho do teu filho, e para outra geração, de geração em geração. E tão importante que é isso. Aí vem o versículo 4: o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. Ou seja, veio o gafanhoto, come a lavoura. O que sobrou, veio o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Queridos, ele está dizendo o seguinte: que a praga que vem na tua vida, por conta de não ser um dizimista, é terrível. E se nós entendermos cada um desses
estilos de gafanhoto que estão aqui, a gente vai perceber quão nefasto é isso. O que ele está dizendo? Primeiro, deixou o gafanhoto cortador. O que é o gafanhoto cortador? Se você não entende um pouquinho de agricultura, eu vou explicar. Cortador é a lagarta, antes de se tornar de fato um gafanhoto. A lagarta vai na lavoura e ela vai comendo folhas, vai destruindo tudo. Mas ela não consegue cortar tudo, porque é uma lagarta. Aí vem quem? Aí vem, pós ela, vem o gafanhoto migrador. O gafanhoto migrador é o gafanhoto jovem. E vem em bando. Eles entram na lavoura. Se você olhar lá na internet, quando vem a manada, vem os gafanhotos em bando mesmo, chega a tampar o sol. Tampa o sol. Eles entram na lavoura e comem a lavoura. Devastam a lavoura. Mas aí diz o seguinte: o gafanhoto cortador deu espaço para o migrador, que é esse jovem. O migrador deu espaço para o devorador. Qual que é o devorador? Já é o adulto. É o gafanhoto adulto, que já está botando ovos. Então ele tem que comer muito mais, porque ele está botando ovos. Esse é o adulto, que vem em bando e vai botando os ovos na lavoura. Aí ele vai embora, mas ficaram os ovos. Dos ovos nasce o quê? O pulgão. O pulgão ele entra onde? Na seiva da planta. Ele vai sugar a seiva da planta e vai matar a planta. Evidentemente que tanto Joel quanto Malaquias está tratando de quem? Do diabo. A referência aqui não é um animal em si, é uma metáfora, é uma alusão. Ele está mostrando para nós, através dessa metáfora, através dessa alusão, o que acontece na vida quando essa vida está sendo tocada, tomada, atacada pelas trevas. E ele usa essa afirmação, ele usa essa alusão, usa essa metáfora do gafanhoto. O que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo que, no caso da lagarta, a lagarta é aquela situação que vem, a enfermidade que chega, é a farmácia que te leva, essa é a circunstância que vai acontecendo, que vai tirando as tuas energias, mas não te acaba. Na sequência vem o quê? Vem o bando, que vai de lavoura em lavoura. Ele ataca um da família, ataca outro da família, ataca a conta bancária, ataca aqui, ataca colar. Ele vai em bando, sobe daqui para lá, vai daqui para lá. Depois vem a fase adulta, que é realmente aquele ataque frontal, aquele ataque que vai fazendo com que você realmente perca o horizonte. E por fim, ele vem e ataca, se possível, a essência da família, causando separação, causando dor, causando destruição, causando a morte dos relacionamentos. Porque é o que o diabo faz, ele veio para mentir, destruir e matar. Como é que nós resolvemos isso, queridos? Como é que você resolve isso? A Bíblia está lá em Malaquias. Eu repreenderei o devorador na vida do dizimista. Mas vai mais além. Ele vai honrar essas pessoas. Ele vai abençoar essas pessoas. Aquele que é o dizimista vai ser abençoado por Deus. E lá está em Malaquias. Eu te desafio, se eu não vou abrir a porta do céu, a janela do céu, derramar sobre você medida tal, bênção tal, que vai ser transbordante para o dizimista. Além de repreender o devorador, ainda vai abençoar. Quero te contar 2 casos na minha vida. De manhã eu contei um, não vou repetir, vou contar outro. 2 casos outros. Jovem, estava para casar e estava entrando no entendimento de dizimista. Estava começando a compreender isso. Estava começando a conviver com isso. E dava o meu dízimo. Mas dava o meu dízimo um pouco assim. Porque as contas vinham, as contas chegavam, jovem, construindo a minha vida. Casamento marcado. Todo domingo na igreja. Dízimo no bolso. Envelopinho no bolso. Na igreja grande, não era como nós que vinha na frente, passava os diáconos recolhendo. Chegou a hora do dízimo, e eu com o envelope no bolso. Só que no dia seguinte eu tinha que pagar uma série de contas. Porque estava me preparando para o casamento, estava chegando no casamento, uma série de contas. E se eu pagasse, desse o dízimo, eu ia ter dinheiro para pagar as contas.
Não ia. E o envelope começou a crescer no bolso. E começou o dízimo. Começou os diáconos que ele olhando. E eu estou sentado mais ou menos no meio do templo. E eles estão vindo. Eu dou, nem se eu der, não vai faltar. Não tem como pagar a conta amanhã. Deus vai entender. Deus conhece a minha vida. Ele vai entender. E eu comecei a fugir da premissa. Não, depois eu dou. Deus, o Senhor vai entender. Se eu der esse dinheiro aqui, não tem como pagar as contas amanhã. E assim foi. E os diáconos foi chegando. E o envelope foi crescendo no bolso. E passou a sacolinha. E quando passou a sacolinha assim, eu pus a mão no envelope e falei, Deus, o Senhor vai entender, não vai? Vai entender, né, Deus? Passou a sacolinha. E o envelope ficou no bolso. Aí veio o quê? Culpa. Meu Deus, não deu dízimo. E os diáconos já foram embora. E já levaram a sacolinha para frente para orar. E eu fui lá para o bolso. Levantei. Deus, eu vou dar o dízimo. Ele corrida na frente. E antes que ele orasse, eu coloquei lá. Entreguei lá. Terminou o culto. Um tio meu me procurou. Orinho, rapaz, eu quero te falar o seguinte. Eu estava em casa. Eu estava aqui agora na igreja. Eu não sei qual presente ia te dar. Eu estou aqui preocupado. E sabe uma coisa? Toma! O envelope. O dízimo. O valor é igual a história da Alberto. O valor do dízimo. Quando eu olho, eu começo a chorar. Porque foi tão rápido. Foi ali na igreja. Eu não fui para casa. Já morava em Curitiba. Já casava. As meninas já eram grandes. Já tinha loja no centro da cidade. E foi uma época que eu estava muito endividado. Devendo um monte. E eu, fiel no dízimo. Sacava o dízimo do cheque especial, mas dava o dízimo. Mas teve um dia que eu não tinha nem cheque especial lá. Não tinha dinheiro. E chegou o dia do dízimo, não tinha dinheiro. Eu falei, Deus, só tem que ter tempo, que eu não estou dando, eu não tenho que buscar. Não tem dinheiro. Não deu dízimo. A loja era bem no centro. Né? E eu ainda trabalhava numa empresa que eu trabalhava. Eu estava em São Paulo na quinta-feira. Alguns conhecem isso, mas é importante para mim. Estava em São Paulo na quinta-feira. O gerente do banco me liga. O seguro da loja está vencendo. E na época a minha era adventista. E porque ela era adventista, a loja não abria no sábado. Nós não abrimos a loja no sábado por conta da minha que era adventista. Quinta-feira ele me liga. Vamos renovar o seguro que está vencendo amanhã. Eu não tinha dinheiro. Eu falei, rapaz, eu tenho que sentar para negociar com você. Segunda-feira eu volto. Não é? Como segunda-feira? Tem sexta-feira. Sim, eu seguro há quanto tempo não aconteceu nada? Segunda-feira eu estou conversando com você. Em geral, segunda-feira. Não deu dízimo naquele domingo. Quinta-feira ele me liga. Para renovar o seguro da loja. Eu digo, segunda-feira a gente conversa. Segunda-feira de manhã, toca o telefone. 8 e pouquinho. Vendedora da loja. Seu Anísio. O senhor não acredita. Fui abrir a loja e fechei a porta. Ela, o que foi, menina? Assaltaram a loja. E como é que é? Assaltaram a loja. E eu fechei a porta. Não entra. Estou com medo. Eu saio correndo. Chego lá assim, tudo revirado. Mas na hora, o que eu lembrei? Na hora, meu Deus, né? Botei a moça para fora, fechei a porta, de joelho e comecei a pedir perdão. Dentro da loja, com tudo bagunçado, tudo no chão. Fechei a porta, mandei ela para fora e ali eu pedi perdão. Deus perdoa, me perdoa. Eu não tinha, mas podia ter dado um jeito. Ter dado o dízimo. Na hora, eu pedi perdão. Vou para a delegacia fazer o BO. Estou sentado em frente do rapaz da delegacia fazendo o BO. Ele me pergunta, que horas foi o assalto? Eu sei, na hora do assalto. Se eu fechei a loja na sexta-feira, às 6 horas da tarde, segunda-feira de manhã fui ver o que tinha acontecido. Que hora? Falei, sei lá, bota aí 10 horas da noite. Tinha que pôr. E pôs lá 10 horas da noite. Aí eu estou em casa com o dedo na mão. Eu olho 10 horas. Rapaz, comigo no meu coração. 10 horas está dentro do seguro. 10 horas está dentro do seguro.
Aí pega o BO, vou pro gerente do banco. Me lembro que o banco tem aqueles biombinhos assim, o gerente tá lá. O biombinho, põe o braço, o BO na mão. Rapaz, se você souber que eu tenho na mão, você ganha um prêmio. Ele tinha me divertido. Ele falou: o que é? É um BO. BO do quê? A loja foi assaltada esse final de semana. Eu não acredito! Está aqui. Eu estou aqui para fazer o seguro. Quero o seguro. Ele não tem seguro. Eu te avisei. Eu falei: sim, mas eu tenho seguro. Mas é sexta-feira, meia-noite. Pois é, mas aqui está sendo que é 10 horas da noite. Então, como é que você sabe? Eu não sei. Não sei. O rapaz me perguntou lá, eu falei: sei lá. Põe aí. Depois eu fui cair no princípio. Vem o cara da seguradora. Ele vai falar assim para mim: como é que o senhor sabe fazer as obras? Eu falei: não sei. E como é que está 10 horas? Eu falei: não sei. O rapaz perguntou, não me pôs 10 horas. Mas estou te confessando, não sei. Pode ter sido domingo, pode ter sido madrugada, não sei. Então não vou pagar. O senhor não sabe? Eu também não sei, mas se eu não sei, você também não sabe. Você tem que me provar que não foi. Se você provar que não foi, então você não paga. Mas eu não sei, estou te confessando. Não sei. Bom, virou uma grande briga. Eles pagaram. Sabe por que pagaram? Sabe por que pagaram? Porque eu pus a menina para fora e pedi perdão. A partir daí abriu-se as portas. Eu nunca mais deixei de ser sinistro. Nunca. Estou em casa, filho. A casa alugada. Trabalhava na empresa, pagava aluguel para mim. E pagava aluguel bem. A casa boa. Sem morrer bem. Mas eu estou em casa. Falei: papai, estou cansado de pagar aluguel. Eu quero, papai, uma casa minha. Mas eu não tinha dinheiro. Estava começando a sair dessa situação financeira. Não tinha dinheiro nenhum. Estava começando a pagar as dívidas. Não tinha dinheiro. Papai, eu quero a minha casa. E aí lembrei: o senhor fala que o senhor abençoa. E eu sou teu filho. E a Bíblia diz que isso me abençoa. Eu sou ofertante. Eu desejo a minha casa. E comecei a procurar casa para mim, no que eu podia pagar. Só podia ser nas periferias, que é o que eu podia pagar. Aí eu ia lá no chocolate. Olha, eu tinha medo. Não achava nada. Voltei de novo lá, me lembro, estou de joelho, orando, e falando: papai, eu quero a minha casa. Mas eu quero a casa que o senhor me dá. Eu sou teu servo, sou dizimista, sou ofertante. Eu quero a minha casa. Eu não quero mais pagar aluguel. Aí estou olhando o jornal. Eu morava numa região Batel. Alugado. Região nobre da cidade. Uma casa nobre. Que pagava a empresa também. Eu estou olhando assim. Eu vejo uma casa para vender. Numa rua chamada Carmelo Rangel. Quem sabe onde é essa casa? Porque já foi na minha casa. Carmelo Rangel. Naquela época, Carmelo Rangel era a rua mais sofisticada de Curitiba. E até hoje, casas enormes. Estou meio perdido aqui sozinho. Mas casa enorme. A uma quadra da minha casa mora o C.R. Almeida. Os caras mais ricos desse Brasil. Tem duas casas monumentais, uma na frente da outra. A uma quadra da minha casa. Nessa rua. E quando eu olho, não pode. Na Carmelo Rangel não pode. Está errado esse anúncio. Não pode. Está errado. Eu pego e ligo. E a pessoa confirma. Eu saio correndo. Pego o meu carro e vou correndo lá. Tem que ter um erro, é possível. E era nessa rua. Era perto do meu carro. Próximo do meu morado. Pego o carro e vou lá correndo. Chego lá, olho a casa. Aí eu entendi. A casa cai nos pedaços. Cai nos pedaços. Vocês terem uma ideia? A casa tinha 3 banheiros, 2 eram fechados, estava entupido. A cozinha, a pessoa soltava a água da pia no quintal. Né? Uma família incrivelmente assim, anti-higiênicos. E a casa cai nos pedaços. E o olho fala: é a casa. Mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Volta para casa. Fala: Deus é a casa. Mas eu não tenho dinheiro. Não tinha um centavo. Não tenho dinheiro, Senhor. Mas eu sou teu servo. Eu sou dizimista. Eu sou ofertante. Como é que eu faço? Aí eu fico sabendo que abriu um financiamento. Naquela época não tinha financiamento para casa usada. Para uma reforma.
do Bradesco, não era cliente do Bradesco. Vou lá, senta no gerente, o cara é muito simpático. Eu falo para ele, eu quero comprar, eu tenho um negócio, eu quero reformar a casa. Então eu quero dinheiro para reformar. Ele falou, mas rapaz, esse financiamento acabou de sair, mas nem está aprovado ainda. Rapaz, entra esse negócio. Ele entrou. Para resumir a ópera, só 2 financiamentos foram aprovados, depois suspenderam tudo. Um dos 2 era qual? O meu. Peguei o financiamento, fui lá e comprei a casa. Aí não tinha dinheiro para fazer a obra. E eu tenho que cumprir o contrato com o banco. O dinheiro que eles me deram, eu comprei a casa. Mas eu não tinha dinheiro para fazer a obra. Aí recebo uma carta da Unilever para mim. Uma carta. Eu era gerente regional. Uma carta. Dizendo o seguinte: vai assumir um presidente chamado Collor de Mello. E esse sujeito vai fazer uma apreensão de poupança. Essa é a carta da Unilever. A grande possibilidade pelo sistema de governo deles de fazer uma apreensão de poupança. Vocês tomem cuidado. Nós tínhamos que passar por alguma coisa semelhante um pouco antes, mas não de apreensão de poupança, mas de dinheiro que virava pó. Eu corri numa material de construção. Cheguei no dono da material de construção, eu quero comprar tudo, eu quero comprar financiado. E fiz uma relação de tudo. E comprei financiado tudo. Financei. Eu não cabia na minha casa, não cabia na casa. Então parte ficou no galpão deles. Aluguei um galpão dentro da loja. Um galpão, e ali comprei e botei tudo lá dentro. Veio o Collor. Toma o dinheiro de todo mundo. Entra com o deflator. Um ano depois, estava paga a dívida. Um ano depois. E aparecem 3 homens. Não sei de onde. Eles falam, somos construtores, perdemos o emprego, você concorda? Eu concordo, só que eu não posso pagar por mês para vocês. Não posso pagar por mês. E aceitado. Material comprado, construtor, construiu minha casa que eu moro hoje. Financiado no Bradesco. Em 18 anos. Com 12 anos, eu recebi uma cartinha do Bradesco. Está quitado o teu financiamento. Meus irmãos, quando eu mudei para casa, naquela casa, nós tínhamos que mudar meio rápido. Não tinha vidro na casa. Minhas filhas moraram no inverno de julho terrível, não tinha vidro, nós mudamos para nossa casa. Eu creio na bênção de Deus de ser governante. De manhã eu contei uma história diferente para vocês. Estou contando outra agora. Tanto uma fui repreendido por Deus, mas abençoado, como outra agora. Ser dizimista é sinônimo de prosperidade. Ser ofertante é sinônimo de prosperidade. Mas tem que saber fazer isso. Tem que estar dentro do princípio. A oferta de Caim não foi aceita, porque estava fora do princípio. A oferta de Abel foi aceita, porque estava dentro do princípio. Você pode não aceitar isso. Mas se você aceitar, a palavra do Senhor é quem diz que você será abençoado. A oferta dada com amor é uma semente que germinará em prosperidade. E mais ainda, a palavra do Senhor diz que Ele é quem dá a oferta, dá a semente para o semeador. Quanto mais oferta você der, mais você vai receber. Quanto mais você ofertar, mais você vai receber. Eu estava no Rio de Janeiro, no grande congresso da Donec. Eu estava saindo das dívidas. Estava quase saindo das dívidas. Na época eu já estava saindo das dívidas. E sentindo um desejo fortíssimo de dar uma oferta grande. Mas não tinha. Aí eu falei, Deus, você tem que colocar no coração da Bíblia. Vai que é coisa da minha cabeça, coloca no coração da Bíblia. Se a Bíblia falar comigo, então é porque é para ser. Daí a pouco ela vira para mim assim, estou sentindo no coração uma coisa, mas não sei como te falar. Eu falei, fala, já fiquei com medo, porque eu falei, ela vai falar desse negócio. E falou. Aí não tinha como correr. Aí eu dei um cheque. Só que esse cheque não tinha fundo. Aí eu dei o cheque com data marcada. Irmãos, era um carro. Era um carro. Veio para Curitiba. A data está lá. Eu tinha que cobrir. Não vou deixar esse cheque voltar. Mas não tinha dinheiro. Mas eu e meu sócio tínhamos feito algo assim.
nós nos reunimos, nós somos em 7, na época nós éramos em 8, é o seguinte: fizemos um consórcio entre nós. Um consórcio entre nós. E tinha mais umas pessoas que entraram, formou um grupo de homens. Além de nós, tinha um grupo de homens. E cada vez nós sorteávamos um carro. Só que nós contribuímos todo mês naquele consórcio, particular nosso. E como é que nós fazíamos o sorteio? A gente sorteava o último. Não era o primeiro, era o último. Era mais ou menos umas 12 pessoas. Então era o último. Ficava com o carro daquele mês, não era carro, era o valor do carro. Era o último. E eu vou para essa reunião. A reunião era um dia antes da data do chefe. Eu vou para essa reunião. Chego lá e falo para todos eles: hoje quem vai ganhar esse carro sou eu. Ah, que isso? Hoje quem vai ganhar sou eu. Eu vou ganhar. Por quê? Porque no dia seguinte eu tinha que cobrir o chefe. Hoje eu vou ganhar esse carro. E todo mundo fala: como assim não? Hoje eu vou ganhar. Começou a sortear. Fulano, Beltrano, Ciclano. Eu falava: hoje eu vou ganhar. Ciclano, Beltrano. Quem ganhou? Eu. O último. O último. Peguei o dinheirinho, botei na conta, me disse que caiu o chefe. Não estou ensinando você a fazer isso não, hein? Para dar achar que você não para ninguém. Estou contando essa história. Estou contando a minha história. Meus irmãos, eu acredito de todo o meu coração, com todo o meu entendimento, em dízimo e oferta. Porque Deus abençoa os 90% que ficou antes de você colocar em dentro. Eu acredito na oferta. Eu acredito que Deus nos move. Semana que vem eu vou viajar, vou para o Nordeste. Vou para o mesmo lugar que eu fui há uns anos atrás. Uns anos atrás. Eu estou dentro do hotel bom, estou saindo para a praia na mesma, e tem um rapazinho que entrega toalha. E ele me ouviu assobiando um hino. Ele falou: o senhor é evangélico? Eu falei: sou. Eu também sou, ele falou. Eu também sou. Alguns conhecem essa história. Ah, que legal, fiz amizade com o menino. Naquela noite eu sonho que eu tenho que dar uma oferta grande para a Igreja Universal. E aí eu me indiquei. Acordei no centralismo. Meu Deus, eu estou mandando eu dar uma oferta na Igreja Universal mesmo. Acordei, essa noite sonhei com isso. E é um valor expressivo. Não acredito que Deus está mandando fazer isso. Não acredito que Deus está mandando fazer isso. Dar uma oferta na Igreja Universal. Nada contra isso, mas eu não quero fazer isso. Não quero fazer isso. Ela falou: pois é, você falou em sonho, cara. Se vira. Misericórdia. Aí vamos para a praia. Vou pegar essa palavra do menino. E o menino fala assim para mim: o senhor não quer ir na minha igreja hoje? Eu falei: rapaz, é uma boa ideia. Fiz amizade com ele. Mas quando eu vou lá? Ele falou: não, eu venho aqui, peço para o irmãozinho da igreja pegar o senhor aqui, te leva na igreja. Eu falei: tá bom então. Que hora? 19 horas. Vamos para a praia, voltamos. Se trocamos, botamos uma roupa. Falei: quero ir na igreja. E veio o irmãozinho pegar em cima, os humildes, nos levar para a igreja. Um bairro, andando um monte para chegar na igreja. Chegar na igrejinha em obras. Em obras. Tijolo à vista, assim, não porque era decoração, porque não tinha reboco mesmo. Tijolo à vista. Piso, assim, parte tinha cimento, outra parte não tinha. E nós irmãozinho: desculpa nossa igreja, fica tranquilo, estou na paz. E quando eu sento ali, na hora dos dízimos da oferta, o pastor fala: nós estamos aqui com a nossa empreitada, a nossa campanha, para continuar construindo aqui a igreja, mas nós não temos recursos. Eu falo para mim assim: essa é a Igreja Universal mesmo. Não era a denominação Igreja Universal. Era uma igreja do Senhor, que é a Igreja Universal. E Deus está mandando dar oferta ali. Sabe que eu também chego e tem uma oferta expressiva. Uma oferta expressiva. E tem lá. Eles recolheram para lá. Quando termina o culto, alguém fala para o pastor da oferta. Está o chefe. Ele não se aguenta. Ele me chama. Só pode ser o senhor, porque ninguém deu, não deu. Só pode ser o senhor. Vem para cá que eu quero orar com o senhor. Eu fiquei todo constrangido, porque eu tinha feito quietinho. Aí vai ele a vez para frente. E ele dá glória a Deus. Pentecostal. E eu não entendia porque tanta glória. Porque é uma glória expressiva, não tanto assim, tanta glória. Daí a pouco ele fala: eu vou falar para o senhor o que está acontecendo. E a igreja inteira dando glória. Eu vou falar para o senhor.
Nós estávamos de joelho essa semana, porque nós tínhamos que pagar uma conta. E nós não tínhamos dinheiro para pagar essa conta. E o nome da igreja ia ser colocado em vergonha. E nós oramos, aqui estamos em jejum a semana inteira. A igreja está em jejum. Para que Deus mandasse a solução para nós. E aí Deus mandou. E quando eu ofertei, eu voltei para cá, irmãos. A bênção que veio na minha vida depois disso foi uma coisa assim incrível. Eu acredito, irmãos, nos dízimos e nas ofertas. Por isso a gente insiste aqui. A nossa igreja é uma igreja que, louvado seja o Senhor, é uma igreja pequena, mas nós não temos tido necessidade de recursos, porque Deus tem abastecido sempre, todo mês. Todo mês. Todo mês. O que nós arrecadamos, nós temos para suprir nosso mês. Nós temos uma arrecadação um mês na frente. Tranquilo. Nunca faltou nada para nós. Porque Deus tem abençoado. Porque vocês têm sido dizimistas. Mas pode ser mais. Nossa igreja hoje é na ordem de 35% dizimista. Não é, pastor Léo? 35% nós somos mais uma dizimista. 41% são dizimistas. Ou seja, tem 59% que pode ser. Irmãos, a bênção está ao alcance da sua mão. Creia nisso. Seja um ofertante, seja um dizimista. Creia nisso. Confia no Senhor. Confia. Ele abrirá as portas dos céus na sua vida, as janelas do céu na sua vida. Seja um dizimista fiel, seja um dizimista constante. Confia no Senhor. Entrega com amor, entrega com alegria, entrega com espírito de gratidão, entrega com espírito de louvor, de adoração, e você verá as portas do céu se abrir sobre você. Por isso que eu deixei para o final, hoje eu disse minha oferta. Eu quero convidar o grupo de louvor, que iria cantar naquela hora, eu pedi para o presbítero segurar, para a gente fazer no final. Quem estiver preparado, quem não está, faça a oferta. A gente ensinou a igreja que deve vir com família para trazer a oferta. Vocês aprenderam, os meus netinhos vêm fazer a oferta. Os netinhos levantam e põem a oferta aqui. Até o Luquinha já aprendeu a trazer. Ele já vem com o menino na mão e põe ali dentro. Sabe qual era a oração da mesma? Para trazer genro para ela? Qual era a oração da mesma? Eu não orava assim, mas eu orava. Deus, mande homens dizimistas para minhas filhas. A oração da Bíblia sempre é essa. Mande homem dizimista. Ela não orava porque fosse bom marido. Ela não orava porque fosse homem próximo. Dizia, mande homem dizimista. Eu quero marido para minhas filhas ser dizimista. Por quê? Por quê? É abençoado. É abençoado. E marido abençoado é marido abençoado. É marido que respeita a esposa. Quem mãe não quer que o marido respeite as suas filhas? Ela pedia dizimista. Louvado seja o Senhor, que hoje o pastor não está nem os dois aqui. Eles são homens de Deus, queridos, homens dizimistas. Os dois são dizimistas. Os dois são dizimistas. A família é dizimista. E são homens abençoados que estão sendo prósperos na vida. Prósperos. Prósperos. E o pastor não está aqui, né? Vai ficar à vontade. Ele fica bravo quando fala, quando quer que fala. Honra quem honra. Honra quem honra. Patrão da Roberta. Ele é profissional de síndico. Ele começou como síndico do prédio dele. Ele fez uma promessa de primícia a Deus. Primícia. Ele disse: o primeiro ganho de todos os prédios que eu for síndico, eu dou ao Senhor. Ele tem sido fiel. Hoje ele tem que recusar o prédio. A gente briga com ele para recusar, né, amor? A gente briga com ele para recusar. Porque já está além da capacidade operacional. Tanto que Deus deu em um ano para ele. Em um ano. Em um ano. Porque ele fez o quê? A primícia. Ele pega o primeiro recurso e dá para Deus. Em oferta. Ele tem ofertado no reino de Deus. Não só aqui, mas no reino de Deus. Creio, meus irmãos, dízimos e ofertas. Uma grandíssima oportunidade para você ser próximo. Eu tomei todo o cuidado de pregar isso na quinta pregação.
para você não achar que eu estou fazendo algo de indução. Mas isso é a grande verdade, Senhor. Vamos orar mais uma vez, então, encerrando esse culto. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento tão precioso que aqui passamos diante do Senhor e com o Senhor e entre nós, irmãos. Senhor, abençoa todas as nossas vidas, Pai, que essa palavra possa falar fundo e tenha despertado os nossos corações para sermos fiéis ao Senhor, não somente nos dízimos, nas ofertas, mas em todo o nosso proceder. Nos abençoe, Pai, que nós vivamos dentro dos teus princípios, para que possamos ser não somente abençoados, mas abençoadores, em nome de Jesus. Povo de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, que o Senhor possa trazer sobre ti as suas infinitas misericórdias, e que ela se renove na sua vida, na sua casa, na sua família, a cada manhã, e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, reine abundantemente em sua alma, em sua casa, em seu trabalho, em sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus! Amém.